Bem-vindos a todos ao painel do COP30. É uma alegria e uma honra estar aqui mediando essa mesa de diálogo intitulada Do Silício ao Solo: Inteligência Artificial, Data Center e Desafios da Sustentabilidade Planetária. Um tema que nos convida a ir além da tecnologia para entender como o avanço digital pode e deve caminhar ao lado na nossa preservação do nosso planeta. Meu nome é Fabiola Grimaldi, eu sou advogada, especialista em compliance, ambiente digital e ESG, e eu estou aqui justamente para trazer essa trajetória profissional que constrói pontes entre a ética, inovação e sustentabilidade. Atualmente eu atuo como coordenadora de compliance do Senac Bahia. Hoje eu tenho aqui o prazer de dividir esse painel com grandes nomes da tecnologia e sustentabilidade, como Miriam, do MetaSafe Research Institute, Paulo Perrotti, advogado especialista em direito digital, Tayane Graciano, da Stanford University, Natalie Milbrandt, da Harvard University, e Carlos Oliveira, da Vbold IT. Vamos juntos hoje refletir como a inteligência artificial, os data centers e as novas infraestruturas digitais estão moldando o nosso futuro, mas também trazendo de forma inclusiva e sustentável. O nosso propósito nessa conversa é justamente aproximar a inovação, a responsabilidade, porque o futuro digital ele já está presente e, acima de tudo, pensar no futuro do planeta que nós habitamos. E eu convido a compartilhar aqui um pouquinho, né, sobre quais os objetivos desse painel. Então, eu convido a Miriam Lima, do Instituto de Pesquisa MetaSafe, pesquisadora em governança de IA e desenvolvimento econômico, para falar um pouquinho sobre o nosso painel. Seja bem-vinda, Miriam. Boa noite a todos, a todas. Quero agradecer imensamente a presença de cada um de vocês aqui. Buscamos, da melhor forma possível, proporcionar o melhor quadro para vocês sobre um tema tão atual, um tema que nasceu do meu coração. E isso aconteceu, né, com o Instituto MetaSafe, em decorrência aí de uma visita minha técnica aonde em Bauru, interior de São Paulo. E, assim, é legal começar daqui, porque é interior de São Paulo, lugar pequeno, mas nós temos um data center que já aplica, de certa forma, uma questão sustentável. Eu estava muito interessada nesse tema. E aí, a empresa que se chama ForEdge abarca Bauru e região. Então, com essa visita, eu percebi que eles conseguiram fazer com que a empresa tenha um pouco de sustentabilidade. Eles fazem um reaproveitamento, então, da água na refrigeração naquele ambiente, naquele espaço. E também eles têm 20%, mais ou menos, aí de energia renovável com placa solar. O equipamento é um equipamento moderno, eles fazem um pouco diferente de outros data centers, ainda aqui no interior de São Paulo. Então, foi assim que nasceu o meu desejo por esse tema. E nós fomos, né, aprovados aí numa lista de várias concorrentes para estar nesse painel. Foi pela Roth Belém, quero agradecer imensamente, que é uma organização oficial da COP30, isso precisa ficar claro. Eles já estão, inclusive, avisados aqui que a gente está no YouTube. E, assim, eu espero que seja um ótimo momento para que vocês possam perguntar, tirar dúvidas. A gente está num momento de construção, talvez tenham mais perguntas do que respostas, mas o intuito é esse, é o debate, tá bom? Então, quero agradecer aos parceiros, a gente vai fazer uma menção mais especial ao fim, mas desde já, obrigada a todos. Pode começar o painel, tá? Maravilha, Miriam, excelente explanação. Muito obrigada. Gente, qualquer dúvida, qualquer comentário, nós estamos aqui de olho nos comentários, então estamos esperando a participação de vocês. Coloquem aqui no comentário se vocês têm alguma dúvida, se vocês estão gostando também da participação. Tá ok? Então, seguindo aqui o nosso andamento desse painel tão maravilhoso e tão instrutivo, com tanta oportunidade de trazer justamente a tecnologia e justamente essa questão da sustentabilidade, eu vou convidar agora Carlos Oliveira,
da Vebold IT. Ele vai trazer um pouquinho da experiência dele relacionada à eficiência energética dos data centers. Então, vamos ouvir um pouquinho de Carlos Oliveira agora para tirar aqui as nossas dúvidas e nossas conclusões. Não esqueçam de colocar aqui o comentário para que vocês possam participar aqui conosco. Olá, Fabi, obrigado aí pela introdução. Olá, pessoal, obrigado pelo tempo de vocês estar aqui com a gente. Tentar trazer, né, um tema tão complexo, que traz tantas variáveis, né, tentar consolidar e trazer para vocês o que eu venho acompanhando nos últimos meses e anos até. Primeiro, eu vou começar com um número. Números oficiais de pesquisa da Intel mostram que até 2030, 4,5% da energia global será consumida por data centers. É muita coisa, pessoal. Imagina, 4,5% de toda a energia produzida no mundo será consumida por centros de processamento de dados. Por quê? De onde vem todo esse caminho, né? Todo esse consumo? Se a gente for trazer de tecnologias recentes, é inteligência artificial. Quanto mais dados, que é a fonte de consumo de toda a inteligência artificial, mais espaço a gente precisa em data center. E aí entra o desafio, porque os data centers, a gente imagina, a gente vê, vislumbra aqueles prédios gigantescos com aquelas estruturas enormes para comportar todos os equipamentos. Porque quando a gente fala cloud, é só no nome, por trás são equipamentos físicos que estão lá armazenando sistemas e dados. E há data centers que, como a Miriam bem trouxe para a gente, que traz energia solar, energia eólica, data centers como a Microsoft, que possui projetos com data centers submersos na água por controle energético, e tem outras tecnologias. Estamos no Brasil, né? Falamos aqui da COP30 do Brasil, Belém do Pará. Vou citar uma empresa brasileira que é líder do mercado, chama Gemelo. Eles fazem data centers modulares, onde o consumo energético daquele data center é apropriado, dimensionado para a necessidade da empresa. Não tem a necessidade de você ter um data center gigantesco com consumo ocioso. Porque se eu tenho 30% de uma sala gigante ocupada, eu tenho que resfriar a sala inteira, não só 30%. Então, o consumo ocioso é um grande desperdício. Então, tanto cases como o da Intel, que mostra que 4,5% de toda a energia do mundo será consumida por data centers, eles vêm trabalhando com iniciativas para redução de eficiência energética. Por exemplo, os processadores de segunda geração, eles consomem muito mais energia do que os novos, ou seja, os processadores novos eles são mais fortes, mais eficientes, com consumo bem menor. 66 servidores da sexta geração, Intel Processor 6, né, da Intel, equivalem a 200 servidores, a 200 processadores da segunda geração. E isso representa uma economia, em 4 anos, de 34 toneladas de CO2 a menos. Então, assim, as grandes empresas, elas vêm trazendo projetos e desenvolvimento de novos componentes, novos equipamentos, buscando eficiência energética. E os data centers precisam também acompanhar essa tendência de ter data centers, ser espaços de processamento de dados, que também, apesar do grande consumo, não ofendam tanto a natureza. Então, assim, esse é um grande desafio, porque requer pesquisa, investimento, projetos sociais, porque se eles são construídos em Bauru, no Ceará, independente do local, eles vão impactar aquela região fisicamente também. Então, assim, esse grande desafio eu vejo com bons olhos, porque as empresas elas vêm trabalhando, as grandes empresas elas vêm trabalhando e empregando muito esforço nessa melhoria, nessa busca de eficiência energética. E a gente fala, né, a inteligência artificial ela faz parte ativa desse consumo. Se você entra em qualquer sistema de inteligência artificial e pesquisa, como que eu faço isso? Uma simples pergunta, existem cálculos hoje que mostra quanto de água que essa pergunta consumiu, inclusive. Então, os data centers tendo buscando essa eficiência energética vai fazer muito, o efeito a longo prazo, médio e longo prazo, ele é significante, Fabi.
É incrível. E assim, eu fico ansioso para ver, né? Porque cada dia que passa são novas energias surgem, né? Há pouco tempo eu estava vendo energia nuclear feito com uma nova fusão de energia nuclear com risco bem menor. Então, assim, será que a energia nuclear vai ressurgir, vai voltar à tona? Então, assim, a discussão energética ela é muito complexa. E assim, eu fico muito feliz de ver que as empresas estão buscando e empregando esforços em busca de eficiência energética. É isso aí, aguardo perguntas, comentários. No final aqui a gente pode, né, tirar dúvida do pessoal e eu mostro aí o que eu vejo no detalhe. Então, volto a palavra aí, Fabi. Maravilha, Carlos, muito obrigada, muito esclarecedor. Eu até vi uma notícia recente que parece que querem colocar o data center no espaço, né? Então, vamos ver como é que vai ser esse data center no espaço. Mas, ou seja, a gente vê que as empresas estão buscando ali soluções sustentáveis, justamente para trazer essa tecnologia, né? A gente tem aqui, pessoal, sejam bem-vindos, quem está chegando agora. Se tiverem alguma dúvida, participe aqui no chat com a gente quer ouvir suas posições, seus questionamentos, né? Então, muito feliz de ter vocês aqui. Deixa eu ver se temos algum comentário aqui, né? A água não pode ser reutilizada em infinito, exatamente, né? Corrigindo as perdas, claros. Muito bem, parabéns. Pois é, então vamos continuar aqui, que nós temos muitas temáticas importantes, né? Então eu vou chamar agora o Paulo Perrotti, é um advogado especialista em direito digital, com ampla atuação em tecnologia e regulação, e Paulo vai trazer um pouquinho da sua visão sobre os planos de continência e continuidade em cloud service, aí acompanhando também toda essa reflexão que o Carlos trouxe aí sobre o consumo energético. Vamos dar uma olhada como é que está nesses planos de continência em cloud service. Seja muito bem-vindo, Paulo. Você está com a palavra. Opa. Alô, vocês estão me escutando? Fabiola, está me escutando? Então tá. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Eu acho que estava no mudo aqui, então retorno aqui minha apresentação. Meu nome é Paulo Perrotti, eu sou CEO da LGPD Solution. Eu sou certificado auditor líder ISO 27001, que é o ISO voltado para a segurança da informação, segurança de dados. E gostaria de compartilhar com todos aqui alguns temas de relevância muito importantes, né, voltados somente para a cibersegurança e autonomia, né, de empresas, autonomia de países, no que se refere à tendência mundial de governança tecnológica, né? Quando a gente verifica em governança tecnológica, a gente tem uma ideia de plano de continuidade de negócio ou plano de contingência. Nós temos que ter, dentro dos nossos planos empresariais e corporativos hoje, o que a gente chama de plano de contingência, ou seja, o que eu vou fazer se tivermos algum problema, principalmente voltado na tecnologia, ou seja, servidores, né? O Banco Central, ele já aportou uma preocupação a esse respeito quando ele diz o seguinte: olha, quando você tem uma questão bancária, uma conta bancária de um brasileiro, essa conta bancária necessariamente precisa estar em um servidor no Brasil. Isso é uma ordem regulatória do Banco Central, né? E isso traz uma preocupação muito grande. Será que o que acontece com os nossos servidores e com os nossos planos se nós ficarmos sem os nossos dados? A partir do momento que nós adotamos uma política internacional voltado para servidores em outros países, será que existe um plano de contingência de recuperação dessas informações? Será que você tem os dados e os backups de todas as informações no Brasil? Isso tem a ver com sustentabilidade do negócio, né? Poxa, Perrotti, por que você está falando isso em um certame voltado
da sustentabilidade, uma COP ou coisa do gênero, porque isso envolve a sustentabilidade dos negócios no Brasil, operacional. Então, a tendência global vai em direção de uma computação de nuvem e infraestrutura de TI distribuídas. E isso levou as empresas brasileiras e internacionais a hospedar aplicações críticas em servidores fora do nosso país. Embora isso traga eficiência e escalabilidade, né, isso também expõe as empresas e organizações e até o Estado a riscos geopolíticos e regulatórios, incluindo até sanções econômicas, disputas internacionais e crises políticas que podem resultar em um bloqueio do acesso e dados hospedados no exterior. Então, aquela questão de, olha, será que eu tenho meus dados fora do país? E se houver uma crise internacional e que eu não consiga acessar mais essas informações? Ou seja, será que existe uma questão de soberania sobre as minhas informações? Estou falando de soberania voltada a questões geopolíticas, não. É soberania e autonomia sobre as suas informações, né? E aí a gente tem alguns principais riscos que eu pude identificar nos meus estudos, que é disputas geopolíticas, sanções econômicas, alterações regulatórias, né? Veja que a questão, né, do próprio Brasil falando assim, olha, eu não quero que os dados bancários de clientes brasileiros saiam do território brasileiro. Essa informação sigilosa, confidencial e de competência brasileira. E interrupções técnicas relativas também a políticas, ou seja, quando a gente tem uma forma. Hoje, a gente diz que a guerra, hoje, como você pode ver, está automatizada, né? Você pode ver os drones acontecendo, né? E a gente verifica o seguinte: existe uma cyberguerra também que pode acontecer e pode deixar as nossas empresas e as nossas até mesmo se for questão informações confidenciais do Estado, em questão de vulnerabilidade. Então, quais são os elementos essenciais para um verdadeiro plano de contingência, para avaliação desse empoderamento, né, de dados que nós temos e temos que exercer esse empoderamento? Primeiro, é a avaliação dos riscos, o mapeamento dos riscos para verificar se essas informações que eu estou disponibilizando fora do meu país, que eu estou distribuindo, né? Quando a gente fala também de blockchain, quando a gente fala de todas as tecnologias inovadoras, a gente está falando de uma distribuição dos dados no mundo inteiro. E essa distribuição pode, de alguma certa forma, trazer vulnerabilidades para a sustentabilidade dos negócios no Brasil. Então, existe não só a questão, né, da própria da avaliação de riscos, mas a localização e redundância dos dados. Ou seja, se eu tenho os dados fora do país em servidores estrangeiros, será que não seria bom eu ter esses dados também um backup aqui no Brasil para salvaguardar qualquer tipo de autonomia? Então, um plano de resposta a incidentes. Essa é uma decisão muito estratégica para a manutenção e sustentabilidade dos negócios no Brasil. Então, eu reitero que para questões de cibersegurança e segurança estratégica cibernética, poder distribuir melhor os riscos e trazer esse empoderamento para o território brasileiro, onde nós temos autonomia e legitimidade para atuar, né? E, obviamente, existem aí vários protocolos, né? O monitoramento também, monitoramento e rastreabilidade. Entender o que está acontecendo no mundo para decidir estrategicamente onde eu vou posicionar e onde eu vou distribuir os meus dados. Então, tudo isso envolve análise de contratos, análise de legislação dos países e análise também de como é que existe a relação entre os países, se está saudável, se não está saudável, porque isso pode eventualmente vir a comprometer a jornada dos dados. Eu falo jornada porque a jornada envolve 4 variáveis muito importantes, que é coleta, tratamento, armazenamento e compartilhamento de dados. Então, essas 4 variáveis, quando a gente faz uma análise de gestão de dados, de segurança de dados, a gente tem que olhar essas 4 variáveis. Então, fica aqui a receitinha de bolo, que é coleta do dado. Onde eu estou coletando os dados? Estou coletando da forma correta e adequada? Tratamento. Eu trato essas informações com segurança e a segurança entra também no armazenamento dessa informação. Onde eu estou armazenando? Existe um plano de contingência?
existe um plano de resposta a incidente, existe um plano de continuidade de negócio. Imaginem vocês ficarem um dia sem o equipamento de vocês e sem o computador de vocês. Pode comprometer, né, todo o negócio, né, e toda a operação corporativa de vocês. Então, a conclusão de tudo isso, já para finalizar aqui e passar para o próximo debatedor, é que as organizações brasileiras devem abordar proativamente os riscos de bloqueio de dados no exterior, com planos estratégicos e robustos de contingência e continuidade de negócios. A localização dos dados, o reforço dos contratos, os testes regulares e salvaguardas técnicas são cruciais para manter a integridade operacional e a conformidade legal em uma era de riscos geopolíticos imprevisíveis. Então, a partir do momento que nós aceitamos que vivemos em um mundo geopolítico imprevisível, nós temos que tomar o primeiro passo. Nós temos que tomar e adotar as medidas técnicas preventivas para que não aconteça nenhum tipo de infração de dados com as nossas informações. Essa que eu tinha para falar, acho que, né, cumpri aqui o meu tempo, que acho que eu tinha aqui uns 6, 7 minutinhos. Queria passar a palavra para o próximo debatedor agora e deixar essa conclusão. Temos que nos preocupar com a nossa autonomia digital. E isso independe de servidores. Temos que ter a nosso plano de contingência. É isso, Fabíola. Obrigada, Paulo. Sensacional, né? A gente precisa do nosso plano de contingência. Sustentabilidade também é segurança digital, como trouxe aí Paulo. Então, é importante também sustentabilidade estar ligado à autonomia tecnológica também aqui dentro do nosso Brasil. Então, o doutor Paulo trouxe aí excelentes reflexões. E vamos seguindo aqui no nosso painel, que a gente tem aqui só fera hoje para falar sobre esse assunto. E eu vou chamar aqui a Tayane Graciano, da Stanford University. Ela é pesquisadora em governança, inteligência artificial e desenvolvimento econômico, e ela vai trazer um pouquinho sobre a sua visão relacionada a data center, desenvolvimento econômico e sustentabilidade. Seja bem-vinda, Tayane, ao nosso painel. Obrigada, Fabíola. Só uma correção, é Thay Graciano, mas seguimos. A gente tem muito a falar hoje, em consideração especialmente com o que o governo brasileiro está fazendo. O Brasil tem algo extraordinário. Mais de 90% da nossa matriz elétrica é limpa, gente. Isso é muito maravilhoso. Isso significa que quase toda a energia que a gente utiliza vem do vento, vem do sol, das águas. E poucos países do mundo conseguem dizer que isso é verdade para eles. E é uma vantagem muito grande, especialmente quando a gente pensa agora em como criar um futuro sustentável em termos de data centers, de centros de dados. É o momento agora que as empresas de tecnologia do mundo inteiro eles estão buscando expandir a sua infraestrutura digital, com essa demanda crescente por centros de dados. Então, o Brasil tem essa chance de transformar essa vantagem energética que a gente tem do grid limpo e fazer isso ser uma forma de um desenvolvimento sustentável para o nosso país. A gente tem capacidade de atrair investimentos, gerar inovação e estimular empregos locais também qualificados. E tudo isso com essa base de energia limpa e uma responsabilidade ambiental que a gente tem há muito tempo. A gente tem feito no Brasil, tentado fazer no Brasil. Então, hoje os data centers, centros de dados, eles são basicamente o coração invisível da economia digital. São eles que armazenam toda a informação que a gente está compartilhando um com o outro, as mensagens, os vídeos que vocês mandam pelo WhatsApp, por iMessenger, todas as pesquisas que a gente faz no Google, as transações financeiras, tudo mais, tudo isso vai para o centro de dados, é lá que tudo é processado. Então, existe um desafio aí, que a gente sabe que eles consumem muita energia. E com essa vantagem que a gente tem de energia limpa, a gente pode realmente transformar o modo em que todos esses centros de dados operam. A gente pode inspirar outros países a fazerem as coisas de uma maneira limpa também. Então, se a energia vier de fontes poluentes, é claro que o custo ambiental seria gigantesco e a gente não pode deixar isso acontecer. Então, a nossa oportunidade é única mesmo. Com a nossa energia limpa, com o talento da nossa gente, com a nossa criatividade, a gente pode se tornar um polo global
de investimento em centros de dados verdes. E é exatamente isso que o governo brasileiro, o governo federal brasileiro, está fazendo agora, se propondo a fazer com o REDATA, que é o Regime Especial de Tributação para os Serviços de Data Center no Brasil. Foi criado em setembro desse ano mesmo, pela medida provisória 1318, e é uma iniciativa do Ministério da Fazenda, do ministro Haddad, para trazer o investimento da indústria, do comércio, serviços e etc. aqui para o Brasil. Esse investimento, novamente, focado em energia limpa. Então, o objetivo é atrair investimento internacional, estimular a inovação, impulsionar uma economia digital no nosso país. Então, na prática, o que o REDATA está tentando fazer é oferecer incentivos fiscais, reduzindo impostos e imposto de importação também para equipamentos e infraestrutura de TI. Mas esses benefícios, esses impostos que a gente está cortando para propulsionar investimento no Brasil também vêm com alguns compromissos bem importantes, que são que os data centers têm que operar com energia limpa, eles têm que investir em pesquisa e inovação local, e eles devem reservar parte da capacidade de processamento para o mercado interno, para o mercado brasileiro. Então, a gente não estaria só armazenando as coisas de outros países que vêm para cá, mas também os dados que estão sendo feitos aqui, aí no Brasil, na verdade, eu estou na Califórnia. Mas, enfim, isso significa que a gente está tentando atrair grandes empresas de tecnologia e, ao mesmo tempo, gerar empregos de alta qualificação, não só aqueles empregos que são gerados durante a construção de centros de dados, mas também movimentar essas cadeias produtivas e pesquisa e etc. dentro do Brasil. E tudo isso ao mesmo tempo que a gente respeita ao meio ambiente. Então, isso, no meu ver, é essencial para um crescimento de longo prazo. E é essencial a gente planejar. A gente tem, sim, um grid que está limpo agora, que mais de 96% é limpo, é sustentável, mas a gente tem que pensar em quantos mais centros de dados são criados, como é que a gente faz com que no futuro a gente consiga satisfazer essas necessidades energéticas, né, de continuar rodando esses centros de dados, para também não aumentar o preço dos serviços de energia para os cidadãos comuns, como eu e você. Então, é muito importante que a gente tenha esse planejamento, porque ao mesmo tempo que os data centers impulsionam o progresso, eles também aumentam essa demanda energética. E sem estratégia, essa demanda realmente pode fazer os cidadãos sofrerem. Então, a gente precisa pensar no futuro agora, que ele está chegando bem, bem rápido, investindo em infraestrutura e também na eficiência, nas fontes renováveis, continuar criando mais fontes renováveis para garantir esse desenvolvimento digital sustentável, inclusivo e acessível a todos. E o REDATA Brasil, na minha opinião, mostra que o país pode realmente fazer isso, e ele une o melhor dos dois mundos, uma força da nossa natureza e também da nossa inteligência. Com ele, o Brasil tem uma estimativa que ele pode atrair mais de 2 trilhões em investimentos nos próximos 10 anos. E também com essa ambição de tornar o Brasil um hub de dados sustentáveis no mundo inteiro. Então, não é só um projeto econômico, é um projeto ético e civilizatório, na verdade. Porque o desenvolvimento sustentável não é só uma meta ambiental, na verdade, é uma forma de proteger o futuro de todos nós. Então, mais do que nunca, o que eu quero deixar com essa fala aqui é que o REDATA dá um exemplo de como a gente pode pensar no futuro, como a gente pode pensar em criar uma economia boa para um país, encorajando esse investimento, o progresso econômico, fazendo coisas que são realmente voltadas para o futuro, mas de uma forma ética. E eu acho que isso pode servir de exemplo para muitos outros países que estão pensando em atrair esse tipo de investimento para dentro dos seus países. Então, o Brasil está aí mostrando um caminho, mas o futuro depende de todos nós. Então, com isso, fica um convite que a gente saia por aí falando sobre a possibilidade de realmente criar esses centros de dados, criar uma fonte de inovação e de desenvolvimento econômico que seja limpo, que isso realmente é extremamente importante para o futuro de todos nós. Muito obrigada pelo tempo. Obrigada, Thay, por essa reflexão, né, do desenvolvimento sustentável. Né? Gostei muito da palavra que você disse, que o desenvolvimento sustentável não é o futuro, é agora, e que a gente precisa pensar nele e como fazer de forma ética. Então,
excelente reflexão. Convido vocês a colocarem aqui no chat os comentários, perguntas, vamos participar, né? Estamos aqui para fazer esse papo super bacana hoje, então participem aqui com as dúvidas, venham com a gente, não esqueçam de curtir, tá certo? Então tá muito bom esse bate-papo, essa conversa, esse painel. Então eu vou convidar agora mais uma ilustre convidada, né? Temos aqui uma pergunta, mas vou fazer ainda no final essa pergunta. Fiquem calma, segura aí as perguntas que a gente volta com elas no final, tá? Que nós vamos ouvir agora a Natalie Milbrandt, da Harvard University. Ela é pesquisadora em ciências políticas e economia. E ela vai trazer agora uma visão do desenvolvimento econômico aí dos data centers, dessa tecnologia voltadas às políticas públicas. Então, Natalie, seja muito bem-vinda. Estamos aqui ansiosos para ouvir as suas considerações. Muito obrigada pela introdução, Fabi. Muito obrigada, MetaSafe, pelo convite, a toda a organização por estar proporcionando esse evento e esse bate-papo tão incrível. Eu reitero muitas das falas que os meus outros parceiros aqui de painel já tiveram, porque eu acho que todos são extremamente relevantes. E eu gostaria de começar essa conversa, começar a minha fala, na verdade, sumarizando, trazendo um resumo de muitas das falas que os meus colegas têm feito. Eu acho que a gente vê um padrão de que ninguém aqui quer tratar os data centers, os investimentos em inteligência artificial como vilões. Na verdade, a provocação que a gente faz é, ao invés de enxergar isso como um grande problema, cheio de riscos ambientais e que precisam ser pausados, que precisam ser impedidos, na verdade, a gente precisa pensar em soluções. Quais são as soluções que façam com que a gente possua os dois coexistindo, a inovação e o desenvolvimento sustentável? Acho que a Thay, na fala dela, trouxe muitos pontos extremamente pertinentes para o desenvolvimento econômico, que também são alvo da minha pesquisa como estudante de ciência política e economia na Universidade de Harvard, que eu queria tanto reiterar quanto trazer para uma perspectiva mais internacional. Eu gosto muito da gente usar o Brasil como exemplo, porque, de fato, em muitas das situações, nós tendemos a ter uma síndrome de vira-lata e tratar o nosso país como algo que está dando muito errado. E a gente vê, na verdade, que muitos investimentos, que o Brasil anda, na verdade, atuando como um protagonista em muitas dessas áreas, tanto na inteligência artificial, quanto também na regulação da inteligência artificial, quanto também no quesito ambiental e sustentabilidade. Falando de desenvolvimento econômico, a Thay falou muito bem sobre a importância de gerar empregos, de gerar investimentos, trazer esses investimentos para o Brasil, principalmente com todo o potencial que o Brasil tem em energia limpa, né? E os nossos outros colegas, o Carlos mencionou muito a existência, a necessidade de programas sociais para as pessoas que estão sendo impactadas. O Paulo falou bastante da questão de soberania digital, então da gente poder garantir que o nosso país seja relevante de alguma forma nesse cenário e paute as discussões. E tudo isso, como é muito já deu para perceber, precisa através de um papel do setor público também. O setor público coordenando, corrigindo, planejando. O Redata já mostra muito isso, não vou reexplicar o que já foi falado, mas esse potencial de corrigir as externalidades. O que eu me refiro com externalidades? Problemas que não necessariamente eram para estar acontecendo e que não influenciam necessariamente as empresas que estão lá trabalhando, mas que afetam a sociedade ao redor, que afetam o meio ambiente. E para isso, a gente não pode esperar que apenas o mercado vá fazer essa correção. A gente também não pode esperar que apenas as empresas trarão esse planejamento a longo prazo, que elas tenham essa visão a longo prazo, que muitas das vezes o governo que a gente elege, que a gente quer que esteja nos representando, consegue ter. O governo também tem uma função muito importante na coordenação territorial. A gente falou de alguns exemplos de o quanto a localidade importa, pensando em energias renováveis, pensando em Brasil como um grande produtor de energia limpa, a gente tem que pensar que isso também não é em qualquer região, que precisa ser estratégica a localização desses lugares. Mais uma vez a fala do Carlos, as pessoas que estão presentes naqueles lugares também precisam ser levadas em consideração. Isso exige um grande planejamento.
que, como a Thay já apontou, o governo brasileiro vem fazendo. Esse planejamento incentivando os contratos de compra de energia renovável, utilizando de incentivos fiscais para que essas empresas consigam adotar medidas que muitas vezes podem não ser tão lucrativas em primeira instância para elas, mas que têm uma responsabilidade muito grande. A gente também precisa da divulgação desses dados, a gente precisa de entender o que está acontecendo, poder utilizar evidências para guiar essas políticas públicas, uma vez que elas comecem a ser implementadas. E tudo isso faz parte de um planejamento que o governo precisa ter e que precisa ser via legislação, via regulamentação ou via projetos, como o Ministério da Fazenda já está fazendo. Todos esses incentivos fiscais, essas parcerias com universidades, com o Senai, com institutos federais, o que for que seja, faz com que exista uma longevidade nesses programas, né? Então, a gente não está falando só em trazer investimentos privados ou investimentos externos para o nosso país, em primeiro lugar. A gente também está falando em construir uma mão de obra mais qualificada no futuro. A gente está falando em utilizar desse boom da tecnologia para incentivar o nosso desenvolvimento a muito mais longo prazo do que ele pode parecer em primeiro lugar. Então, eu acho que utilizando o Brasil como um grande exemplo, vendo o que está funcionando ou o que vai funcionar, porque a gente ainda vai possibilitar, a gente ainda vai refletir em cima desses projetos, desses programas que o governo vem propondo, eu acho que momentos como esse da COP são muito importantes para a gente refletir também no contexto geopolítico, como o Paulo mesmo já falou. Então, a gente vê que o Brasil está se posicionando como um protagonista, e para mim é motivo de muito orgulho. Para mim é motivo de muito orgulho ver o Brasil pensando em como trazer esses investimentos, o Brasil reconhecendo o protagonismo que pode ter, o papel que ele tem. Mas a gente também precisa olhar para outros países. Quando a gente pensa em mudança climática, a gente sabe que não é só o lugar que a gente está. Eu aqui nos Estados Unidos, vocês no Brasil, alguém que está na China, em outros países da Ásia. Todo mundo está sendo afetado ou vai ser afetado de alguma forma com as mudanças que estão acontecendo no nosso planeta, no cunho climático, uns mais que outros. E eu acho que quando a gente pensa em todo esse processo de regulamentação, que mais uma vez uso o Brasil como grande exemplo e acho que a gente está muito na frente nesse sentido, a gente também tem que pensar que essas empresas são internacionais. A gente gosta de acreditar na boa vontade, a gente gosta de acreditar em que elas também estão buscando esse desenvolvimento verde, esse desenvolvimento sustentável, mas a gente não pode confiar 100% que isso vai ser feito. E a gente não pode, além de pensar a nível nacional, fazer com que todo o investimento que hoje pode ser colocado no Brasil ou em países como os Estados Unidos, países mais desenvolvidos, até mesmo pela dificuldade que em alguns desses lugares a própria regulação traz, que isso seja levado para áreas menos desenvolvidas. Então, a gente tem que pensar, analisando em termos de COP, uma perspectiva global de cooperação mesmo, dessa conferência das partes, como que a gente faz com que eu não esteja simplesmente movendo o problema de lugar, né? Então, eu acho que o Brasil já faz isso muito bem, trazendo os investimentos para cá e fazendo com que se haja esse desenvolvimento verde, que exista esse desenvolvimento, esse investimento em uma matriz energética limpa que seja aqui, porque existe o potencial, mas a gente sabe que a gente também não é capaz de abarcar o mundo inteiro, mas como que eu garanto que ao introduzir regulações, ao introduzir questões de desenvolvimento, de sustentabilidade, que muitas vezes começam em países desenvolvidos, como os países da Europa, dos Estados Unidos mesmo, como que eu faço que isso não seja redirecionado para um outro lugar? Acho que para isso a gente precisa começar a pensar cada vez mais em padrões internacionais. Mesmo que esses padrões internacionais muitas das vezes não saiam da teoria, não saiam das discussões mesmo que tem nessas conferências, é de suma importância que a gente continue debatendo e trazendo eles cada vez mais. A gente precisa desse pacto global de uma infraestrutura sustentável, uma infraestrutura digital sustentável. A gente precisa pensar como que os países que são mais vulneráveis também podem ser afetados com tudo isso. E para isso a gente olha os exemplos bons. Para isso a gente pensa nesse framework de políticas públicas que de forma ou de outra dei um pouco de apresentada no controle, em trazer incentivos fiscais e como também os investimentos estrangeiros são importantes para que tudo isso aconteça. Acho que
trouxe um aparato muito geral, assim, das áreas que a gente estuda. Super feliz de responder outras perguntas e também não quero me fazer repetitiva porque muitos dos meus colegas já trouxeram pontos extremamente importantes. Fabíola, passo de volta para ti, mas como eu já falei, super animada para responder quaisquer perguntas que as pessoas possam ter em relação ao tema. E mais uma vez, obrigada. Esse painel está incrível, só ideias maravilhosas, né? A Nathalie trouxe aqui, eu só estou fazendo minhas anotações aqui no caderninho, tá? Porque está realmente incrível. Eu achei fantástico, assim, que ela falou agora, olhar o conjunto e colaboração para uma solução. Realmente, a COP30 está trazendo justamente esse olhar conjunto para a gente ter justamente a colaboração para uma solução em conjunto. Agora que nós já ouvimos todos os nossos, né, panelistas aqui, as pessoas que foram falar, vamos às perguntas. Então, vamos colocar aí a pergunta. Eu vi que a Oliveira fez a primeira pergunta, não é isso? Então, aí, a Oliveira fez a primeira pergunta. Ele disse, eu fiz uma pergunta. Eu falei, calma, eu vou responder. Então, vamos lá. Eu não vou responder, não. Eu vou fazer a pergunta e o Carlos vai ajudar aqui na resposta. A água não pode ser reutilizada em infinito, corrigindo as perdas, claro. Então, ele quer saber aqui, Carlos, a gente vai fazer uma vez que essa água não pode ser utilizada de forma infinita. Seja bem-vindo de novo, Carlos. Edvaldo, é um prazer aí poder responder a pergunta. Boa pergunta, viu, Oliveira? Muito bacana, um bom ponto. Sim, a água ela pode e deve ser reutilizada. Lembrando que o processo de reutilização da água ela também tem um custo. E esse custo ele depende do quê? De investimentos. E como a Thay e a Nathalie trouxeram muito bem a questão das políticas públicas e incentivos para permitir que as empresas façam esse investimento, é de suma importância. Por quê? Um data center ele pode consumir milhões de litros de água por dia. Milhões, incrível, não? Esse processo de reutilização a médio e longo prazo, ele vai trazer um benefício para a natureza imensurável, né? Não consumir a água da natureza, uma vez que ele está reutilizando. Mas vamos lá, esse investimento em processos de reutilização de água, ele pode levar anos para ter o retorno desse investimento, o famoso ROI, né? Retorno sobre os investimentos. Então, com os incentivos, vai ajudar muito as empresas de data center, que consomem data center, a adotar essas novas tecnologias, essas tecnologias de reutilização de água, né? E também Fabíola, posso aproveitar e responder a pergunta da Larissa Cordeiro, que é mais ou menos nesse sentido? Pode. A pergunta da Larissa é a seguinte. Boa tarde, Larissa. Ótima temática. Como podemos diminuir o uso de recursos hídricos na IA? Vamos lá. Ótima pergunta também, né? Porque a IA hoje, quem não utiliza ativa ou passivamente inteligência artificial, né? Vou trazer um caso onde a própria IA atua na redução do consumo de energia, de energia, consequentemente, do consumo hídrico. A Lojas Renner publicou na Exame uma pesquisa interna deles, de que em alguns setores teve uma melhora na performance de 90%, 90% de melhoria na performance em alguns setores, algumas atividades. O que isso significa? Uma pessoa que levaria horas para fazer uma atividade, ela leva menos horas. Então, ela vai utilizar menos equipamento, ela vai utilizar menos processamento, porque ela demoraria muito mais no método tradicional sem a inteligência artificial. Então, a própria IA, ela também pode atuar na própria redução do consumo energético dela, consequentemente hídrico. Mas, é claro, energias renováveis, o próprio reuso, como foi a pergunta da Oliveira, a otimização sistêmica. Imagina que eu tenho um sistema que levaria horas para fazer algo e ele faz de uma forma mais rápida, os próprios processadores da Intel que agilizam esse processamento. Então, assim, o conjunto de diversas práticas vai atuar ativamente na redução hídrica. E vou trazer um outro dado muito importante. A própria OpenAI, que é a dona do ChatGPT, né, que deu início a esse boom de inteligência artificial,
ela anunciou um investimento de 25 bilhões de dólares na construção de um data center na Patagônia, na Argentina. Não está no Brasil, né? Mas está na América do Sul, é um avanço, isso eu encaro com bons olhos, né? Trouxe aqui para a América do Sul, né, esse investimento. Certamente empresas brasileiras são fornecedoras de tecnologia para a empresa da Argentina, americanas vão trabalhar nesse projeto, vão atuar nesse projeto, mas por quê? Lá na Patagônia tem recursos hídricos abundantes, né? Muita água lá, geleiras, enfim, rios. A própria temperatura ela é mais baixa. Existem sistemas de ar-condicionado que eles conseguem pegar o ar externo gelado, levar esse ar gelado para dentro do data center para ajudar na resfriação desse data center. É mais barato do que eu pegar o ar quente, tratar ele, refrigerar ele para voltar esse ar gelado. Então, se eu consigo trazer o ar gelado de fora, ele é mais barato do que eu fazer isso. Então, assim, é claro que vai ser feito deve, né? Imagino eu, tomara que é a temática da COP30, a estudos de impactos sociais, impactos ao meio ambiente, mas esses investimentos dessa monta para data centers com esse viés sustentável é muito bem visto aqui para a América do Sul, como um todo. Perfeito, Carlos. Muito obrigada. Tem mais, vamos dizer, acho que tem mais uma. Acho que não tem mais perguntas, mas nós temos mais uma contribuição da nossa querida Tayane, que quer contribuir aqui com as nossas respostas. Então, Tayane. Então, com certeza essa resposta cobriu muito do que eu tinha a falar, mas alguns fatos que a gente tem que tomar em consideração são também que a maioria da energia que é gastada, digamos aqui, no centro de dados é no treinamento desses modelos de linguagem. Então, a gente tem que pensar em como a gente pode fazer com que os chips sejam otimizados também, porque isso tem muito a ver o quanto é necessário de água para fazer com que eles fiquem menos quentes, digamos assim. E a NVIDIA está fazendo alguns chips novos que são basicamente mais otimizados para terem um consumo mais baixo de energia, então menos calor que é emitido. Tem basicamente, tudo que a gente pergunta para o ChatGPT, por exemplo, ele demanda sim energia, mas, novamente, é o treinamento dos dados que faz com que a maior parte da energia seja gasta, que a gente precise de mais cooling, né, que é chamado. Tem alguns tipos de CPUs convencionais que são a forma menos eficiente, digamos assim, de fazer o cooling, mas tem um chip agora que é do NVIDIA chamado Grace Hopper, e no Google é o TPU V5E, eu acho que é uma versão 5, que tem um treinamento, o treinamento de dados é feito de uma forma um pouquinho mais otimizada, digamos assim, então tem menos calor emitido. Então, isso faz com que a gente possa diminuir os gastos. Tem alguns tipos de gasto energético que também a gente pode reutilizar a água, 90% da água pode ser reutilizada, mas a gente também tem que pensar em onde que os centros de dados estão sendo construídos. Se a gente construir em um lugar muito quente, a gente vai precisar congelar não, né? Esfriar mais os processadores ali. Então, tem alguns lugares estratégicos, lugares menos secos, onde talvez não faça tanto sentido querer botar centros de dados se a gente vai querer não gastar tanta água assim. Então, localização geográfica é muito, muito importante. E também dá para otimizar os modelos de Large Language Models, né, de grande língua, não sei como é que se fala em português, mas enfim, e tem alguns modelos, o ChatGPT, por exemplo, é um modelo um pouco mais otimizado, digamos assim, que eles removem parâmetros que não estão sendo utilizados, então os LLMs, eles estão lendo as palavras que a gente está botando ali, e eles fazem isso virar um token, porque o LLM está predizendo o que tem que vir como resposta. Então, ele é treinado para nos dar a melhor predição.
Então, com essa otimização de LLMs, a gente também consegue reduzir um pouco dos gastos. Isso tudo, então, vem de bastante investimento técnico, né? Como é que a gente pode pensar em melhorar chips, como é que a gente pode pensar em melhorar o jeito em que os modelos de ChatGPT e etc. estão processando aquilo que a gente pergunta, e também o planejamento dos países que estão querendo ter esses centros de dados, que é onde que a gente bota esses centros de dados para poder otimizar os recursos que eles vão estar utilizando. Talvez em lugares mais frios, ou talvez utilizando outra coisa. Tem um tipo de cooling que não é através da água, é através do vapor, é um pouco mais caro. Mas, enfim, tudo isso também vem de política pública e com certeza tem que ser considerado. Obrigada pelo tempo. Agradeço a todos a presença desse painel. Foi maravilhoso, né? Vimos que a inteligência artificial, os data centers, eles não são apenas estruturas digitais, eles são expressões da forma de evolução da nossa sociedade, né? Então, as falas dos nossos panelistas, eles mostraram que a inovação, ela também precisa de propósito, né? Então, não basta ter somente tecnologia, precisa ser um avanço responsável e comprometido com o planeta e também com a colaboração. Então, mais uma vez, eu agradeço imensamente aos nossos panelistas. A idealizadora desse painel, que foi a Miriam Lima, o Paulo Preotti, a Tayane Graciano, a Natália Milbrandt e Carlos Oliveira, muito obrigado por agraciarem a gente com tanta, né, informação, com tanto conhecimento e compartilharem as suas experiências e visões com tanta generalidade no dia de hoje. E muito obrigada a todos por acompanhar esse painel. Agradeço a participação de todos na COP30 e vamos fazer o mundo um pouquinho mais sustentável. Muito obrigada.